Queridos, vamos abrir de novo nossa Bíblia. Hoje nós temos um pedaço de texto bem grande, mas o assunto é o mesmo. Então nós vamos hoje até o versículo 25. Bom, nós estamos numa sequência de texto que nas últimas reflexões nos levaram aos dons espirituais. Uma igreja pentecostal que recebeu da parte de Deus uma visitação extraordinária. Foram os irmãos batizados com o Espírito Santo e receberam dons espirituais, que nós dividimos na ocasião em 3 grupos que revelariam o poder de Deus, a sabedoria de Deus e as revelações de Deus. Mas logo na sequência, para que ninguém ficasse muito impressionado e muito empolgado com dons espirituais, o apóstolo fez questão de apresentar uma virtude maior. E esta sobrepuja a todos os dons espirituais: o amor. O amor supera as línguas, os dons, a profecia, a sabedoria, a ciência, as doações, os sacrifícios e tudo que você quiser pensar ainda mais. Sobrepuja a todos os valores do cristianismo e por isso o amor é o bem maior, é o dom maior, é tudo que significa para a vida cristã. Entretanto, e é claro que o apóstolo, ao falar sobre esse peso e essa força do amor, ele não queria, contudo, apagar os dons espirituais. Pelo contrário, os dons espirituais têm grande significado na igreja, é importante para o desenvolvimento, para a edificação da igreja, mas é preciso saber usar. E hoje ele começa a fazer algumas instruções. Nós teremos ainda na sequência do texto alguma coisa que ele nos falará sobre a ordem, sobre a organização do culto, a própria liturgia. Nós aprendemos que é possível fazer um culto bem organizado, com coisas acontecendo diversas, sem precisar extrapolar o tempo aí pela meia-noite, 5 horas da manhã. Nós temos condições de fazer tudo com decência e ordem, conforme o apóstolo Paulo nos orientou no texto. Mas hoje nós estamos baseados em 2 coisas: as línguas e a profecia. São textos assim bem polêmicos em alguns momentos, né? Porque o Senhor nos batizou com o Espírito Santo e falar em língua estranha é tão entusiasmante, é tão impressionante, é tão bom, é tão magnífico que é melhor do que gritar gol no estádio quando o seu time faz o gol. E é por isso que a gente faz barulho. E é por isso que algumas pessoas dizem assim, eu fui algumas vezes criticado, dizem assim: será que esse Deus que vocês servem é surdo? Porque vocês ficam gritando lá dentro. Eu digo assim, é mais ou menos igual jogador de futebol, todo mundo grita lá, mas eles também não são surdos não, eles estão lá tentando fazer, quanto mais grita, mais eles acham bom. Mas não é bem por causa disso. A questão é que o apóstolo Paulo começa a falar sobre as prioridades dos dons espirituais. Então nós hoje vamos aprender uma coisa, que é preciso que nós entendamos que tem alguns dons, como por exemplo as línguas estranhas, são bem interessantes, são bem significativas, mas elas não trazem edificação para a coletividade, para o povo como um todo, para a igreja. Nós devemos buscar com zelo todos os dons, mas existem alguns que podem ser mais importantes. E ele então fez uma comparação dos dons de línguas com o dom da profecia. E aí nós vamos nos debater desses pontos com esses seguintes argumentos. Olha, nós devemos buscar com todo zelo, é o primeiro argumento. Nós devemos buscar com todo zelo, com toda a dedicação, dons espirituais. Todo cristão que é servo de Deus, aceitou Jesus, buscou a graça de Deus, foi perdoado pelos seus pecados, se batizou nas águas e foi às vezes até batizado com o Espírito Santo, ou ainda que não foi batizado com o Espírito Santo, mas você tem um alvo na sua frente. Eu quero receber de Deus dons espirituais, que vai da sabedoria, da ciência, do discernimento, e a fé, a operação de maravilhas, curas e milagres, profecias, línguas estranhas e interpretação de línguas. Qualquer um desses dons são relevantes para a igreja e para a sua vida espiritual. Então todo cristão precisa buscar isso, porque, como eu costumo dizer, o Deus nosso Pai colocou à disposição de todos, mas cada cristão, pela sua fé, por meio desse instrumento chamado fé, vai até a presença de Deus e busca e recebe esse dom que Deus te deu. Mas ele não vai simplesmente acontecer se você não for buscar. Agora, de repente, o apóstolo segue nessa sequência e diz assim, que os dons de línguas
são limitados. Apenas aquele que está sendo usado com as línguas estranhas. Ele não ultrapassa nenhum limite. Se eu falar em línguas estranhas aqui perto do Joel, eu sozinho sou edificado, ele não sabe nem o que eu estou dizendo. Para ele não está acontecendo absolutamente nada. O apóstolo chega a dizer o seguinte: é bom vocês aprenderem a falar a nossa língua também, sabe? Porque senão, quando você terminar de orar, imagina, o irmão chega aqui e vai fazer uma oração, aí, irmão, vem aqui orar para a igreja, aí você faz uma oração toda em língua estranha. Aí quando termina, os irmãos, que é costume dizer assim, amém, que significa assim seja, que o Senhor faça isso, mas ninguém entendeu nada, como é que vai dizer amém? São coisas tão corriqueiras, são tão simples, mas o apóstolo Paulo está nos ensinando para que nós possamos tirar proveito dos dons espirituais e usá-lo de maneira correta. Por isso ele usou lá no capítulo 13, dizendo: quando eu era menino, fazia as coisas de menino, agia como menino, pensava como menino, mas depois que cheguei a ser homem, eu deixei de lado as coisas de menino. E hoje ele volta a dizer: irmãos, vocês têm que ser meninos só, vamos dizer assim, na malícia. Não seja assim tão malicioso, tão maldoso em todas as coisas, mas com relação ao juízo, ou seja, com relação à capacidade de julgar as coisas, com relação a esse raciocínio lógico que você tem de absorver as coisas, você tem que ser adulto, amadurecido, idôneo, para você não ser enganado por qualquer vento de doutrina ou por qualquer coisa que apareça por aí. Para você não se empolgar com as coisas que não levam a nada. Até porque, se os dons espirituais é para edificação da igreja, então ele começa a dizer assim: você deve buscar mais os dons que realmente sejam relevantes para a igreja, e não aquele que seja só relevante para você. Então, por isso ele apresentou os dons de profetizar, que devem ser buscados com certa prioridade, porque ele edifica a igreja toda, porque uma mensagem foi dada, alguma coisa foi entregue. Hoje, às vezes, é comum se traduzir esses dons de profetizar, tanto com a profecia que é utilizada na hora que alguém vamos dizer, é tomado pelo Espírito Santo e fala numa profecia, como também uma pessoa que vai ministrar uma palavra e que o Senhor também usa por meio daquela palavra a ministração. É uma profecia também, porque nós carregamos conosco a principal de todas as profecias, a base de todas elas, por onde tudo deve se pautar. Então, quando você está ouvindo a voz de Deus por meio do pregador, você também está ouvindo uma profecia. Mas o texto diz assim: busque o dom de profetizar. Mesmo que você não tenha o dom da oratória, não seja um pregador, mas você está orando, Deus pode usar você para falar alguma coisa. E ele usa independente de você ser douto ou leigo, de você ser rico ou pobre, ele usa conforme o seu padrão de fé, de comunhão com Deus e de intimidade com o Espírito Santo. Ele usa você, usa crianças, os adultos, os idosos, velhos, analfabetos. Para ele não é problema nenhum. Ele faz como ele quer, do jeito que ele quer. Agora, por que o apóstolo Paulo de repente começa a dizer que mesmo buscando os dons espirituais, o texto de hoje começa assim: seguir o amor, continue seguindo o amor, não percam de vista esse amor. Vamos buscar dons espirituais, irmãos, mas não perca de vista o amor. Por isso que o amor ficou no centro entre as duas informações. Primeiro, o apóstolo Paulo conta sobre todos os dons espirituais, diz todas as formas como eles agem, o interesse, a forma como ele se manifesta. E antes de dizer como você vai utilizá-lo, ele coloca no meio um capítulo que ele chamou de o caminho mais excelente. Aprimore-se a isso, busque com maior entendimento isso, e entenda que não existe dons espirituais sem amor. Porque quando você busca dons espirituais e ama o próximo, você nunca vai buscar no seu próprio interesse. Você vai buscar no interesse de alguém, porque você quer ser usado por Deus para edificar e abençoar outras pessoas. Então, não pense apenas na sua própria edificação. Não sei se vocês se lembram, eu gosto sempre de citar Filipenses capítulo 2, que começa dizendo algum conforto em Cristo, alguma consolação de amor, alguns entranhados afetos e misericórdias. Então completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo ânimo, sintam o mesmo amor.
E ninguém faça nada por partidarismo ou contenda, mas por humildade. E cada um considere os outros superiores a si mesmo. E aí você sabe o restante, haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus e por aí vai. Porque ele está tentando dizer o seguinte: tudo que diz respeito à vida cristã é uma coletividade que precisa pairar o amor. Jesus colocou como prioridade no seu ministério. Jesus colocou como essência do cristianismo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O apóstolo João diz assim: se você não ama, você não conhece a Deus, porque Deus é amor. Meus irmãos, amem, disse Pedro. Ame, mas não ame só de palavra, não. Não ame só de blá blá blá, de gogó, não. Ame de atitude, ame de coração, ame na prática, na vivência, no testemunho, em todas as formas. Então o amor fraternal, a caridade, muitas vezes aqui traduzida pela caridade, a forma de amar, ajudando, servindo, protegendo, suprindo as necessidades, essa forma de amor vivenciado, praticado, é a forma que o amor de Deus deve se estabelecer na vida cristã. Então busque esses dons. Não seja mais menino no juízo. Isso quer dizer, na sua capacidade de avaliar, de julgar as coisas, no seu entendimento de fazer, discernir as coisas que acontecem. Porque mesmo sendo pentecostais, eu costumo dizer, irmãos, o evangelho é uma das coisas mais emocionantes que eu conheço. Mas ele não é emoção. O evangelho é razão também. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você pensa durante o culto, você raciocina durante o culto, você sabe o que está acontecendo no culto, você tem que entender o que está sendo pregado no culto, porque você tem que receber a mensagem, avaliar a sua vida, tratar do seu interior e colocar em prática aquilo que você recebeu. Então não pode ser um blá 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 de plantar bananeira, rodopiar no pé só e achar que tudo está bom porque Deus falou com você. É preciso razão. Agora, que é emocionante que é bom falar em mistério é bom sentir essa brasa acesa no coração queimando, é bom demais. É bom perceber que o Senhor está em nosso meio e que nós podemos glorificar o seu nome e exaltá-lo, dizer glória a Deus e aleluia. Sim, tudo isso é bom, maravilhoso, diga glória a Deus e aleluia, mas não se esqueça, Deus está aqui e Ele quer que você entenda a sua voz, compreenda a sua mensagem. Por isso devemos buscar dons espirituais usando a maturidade e não a infantilidade. Porque se você... É engraçado que nesse texto de Paulo, acho que Paulo sabia o que o povo passava na cabeça. Ele sabia exatamente o que estava se passando. Porque você já parou para pensar que a maioria dos crentes são maliciosos, são maduros na malícia. Se você errar, se você disser uma coisinha, pega no ar. Não passa batido. Já pegou no ar, porque são maliciosos. Mas no juízo, no julgamento, na capacidade de avaliar quem é o herege, quem é o verdadeiro, na capacidade de discernir se está de acordo com a nossa sagrada escritura, que é regra de fé e base para toda a nossa convicção cristã. Nesse aspecto, a maioria dos cristãos se tornaram infantis e não amadureceram da maneira correta. Por isso, ele diz assim: busque os dons espirituais, mas não desista de seguir o amor. Porque o amor é a base de tudo. É tudo que você precisa para compreender as coisas. Porque aí, então, de repente, o apóstolo resolve falar sobre línguas estranhas. E por que as línguas estranhas? Porque a língua estranha não é uma coisa boa, não é um dom de Deus, não é uma coisa que me edifica, e eu por acaso não preciso ser edificado? Claro que eu preciso ser edificado. Sabe que tem coisa que acontece, eu vou dizer com a minha vida, por exemplo, eu vivi muitos anos da minha vida que uma das coisas mais difíceis para mim era chorar. Teve uma vez que os irmãos me sacudiram para todo lado assim, e brigaram comigo: você não chora não, o que acontece que você não chora? Porque estava todo mundo chorando e eu estava com o olho regalado assim olhando. Mas o povo estava desabando, o mundo inteiro estava chorando, menos eu.
E você sabe que chorar é uma das maneiras de você se edificar. Você chega na presença de Deus e chora, derrama lágrima, e está passando uma angústia, uma prova, e quando você levanta você está bem, porque você chorou. Mas como eu não chorava, alguém dizia assim: como é que você desabafa? Aí eu entro na presença de Deus sozinho, escondidinho ali, passo um meu tempo orando, falando em língua estranha, e quando eu levanto pãozinho. Então línguas estranhas nos edificam, tanto quanto chorar na presença de Deus. É muito bom. Especial. Só que o apóstolo está dizendo assim: mas é bom só para você. Não vai ajudar o seu próximo. Não vai enriquecer a vida espiritual do seu irmão. Então, dons de línguas são limitados a quem está falando em línguas estranhas. Somente a isso. Por isso não há razão, o que o Paulo queria dizer é o seguinte: por isso não há razão dos irmãos ficarem falando em língua estranha. Bem, imagine eu pregando aqui, né? E você já deve ter visto isso em algum lugar. O cara vai pregar, de cada 10 palavras que ele fala, 11 é língua estranha. Aí o irmão fica assim, entendido. O sujeito vai fazer uma oração: irmão, ora aqui para Deus abençoar. Ele vai orar e já começa a falar em língua estranha, 5 minutos. Aí ele fala 3 palavras no idioma normal e 50 em língua estranha. E Paulo disse o contrário. Paulo disse assim: irmão, eu falo mais língua estranha do que vocês estudiem juntos. Eu falo, mas é para valer mesmo. Mas eu prefiro falar 5 palavras na minha própria língua do que 10.000 palavras em língua estranha. Porque quando eu falo em língua estranha, você não está entendendo o que eu estou dizendo. E o meu interesse é que você entenda. É óbvio, é claro. É muito comum. Então o que ele está dizendo? Para você não ser tão imaturo e você entender que línguas estranhas, olha, não traz edificação para a igreja. Então se você vai orar em língua estranha, terminou a oração, aí os irmãos vão dizer assim: o que foi que ele orou? Diga amém. Mas eu não vou dizer amém, que eu não sei o que ele falou. Eu não vou concordar que eu não entendi nada. Como é que eu vou falar uma coisa que eu não sei o que está acontecendo? Não posso fazer isso. Porque, de certa forma, até causa confusão na mente dos indoutos. Os indoutos aqui seriam as pessoas com menos conhecimento, novos convertidos, ou até mesmo um incrédulo que entra na nossa congregação. Nunca viu, o sujeito nunca entrou na igreja, e de repente ele chega na igreja, e quando ele senta no banco, começa aquele Pentecoste. Todo mundo falando em língua estranha. Aí ele fica assim. Sabe qual é a palavra que vai sair? Paulo falou aqui: esse povo é doido. Esse povo está pirado. Está todo mundo louco. Paulo que disse isso, não foi eu não. Por quê? Porque ninguém entendeu nada. Ninguém entendeu nada. Agora, se a pessoa entrar lá dentro da igreja, e aí de repente tiver uma pessoa lá profetizando, ou então um falando em língua estranha e outro estiver interpretando, e revelar os mistérios do coração dele, ele vai dizer assim: ai meu Deus do céu, que coisa é essa? Eu não contei isso para ninguém. O que está acontecendo? Deus revela e ele vai se prostrar diante de Deus, dizendo: agora eu sei que Deus está no meio de vós. Então existe uma razão para o apóstolo Paulo dizer, ele não está dizendo que você não deva falar em língua estranha, e de repente as pessoas gostam de falar muito mesmo, e às vezes quando os irmãos perguntam para mim assim: então por que a igreja de vez em quando numa oração fala todo mundo em língua estranha? Irmão, é porque nessa hora, isso, claro que isso não deve ser o tempo todo, em todos os cultos, em todas as orações, em todos os momentos, mas tem aquele momento, sabe, tem aquele momento especial, que a gente vai fazer aquela oração gostosa para agradecer a Deus, e aí de repente os irmãos tudo pega fogo, começa a falar em língua estranha. Irmãos, isso aí é tão empolgante, é tão maravilhoso, que talvez por uma hora, quando você vai no estádio assistir um jogo, toda hora sai gol. Cada chute que dá é gol, todo mundo fica gritando gol, 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 gol. Não. Mas tem aquela hora que tem um momento emocionante lá para quem gosta do futebol, que agora é a hora de pular. Então, se você sentiu a presença de Deus e está todo mundo sentindo, em algum momento, todo mundo pode glorificar a Deus e falar em língua estranha com Deus, que é muito bom. Mas isso não deve ser uma sequência do dia a dia. Você se lembra do Salmo 133? Ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em... Será como o orvalho que nasce lá em cima do monte Hermon e desce sobre os montes de Sião, e ali o Senhor ordena a sua bênção para sempre. A primeira parte, a outra parte é do Arão, que eu não vou mexer agora. Mas você se lembra dessa parte? Um orvalho nasce em cima do monte Hermon, que é o monte mais alto da Palestina,
De lá de cima desse orvalho, para quem não conhece, dá origem ao Rio Jordão, que é o mais caudaloso de toda a Palestina, e ele cai em cima dos montes de Sião, que são todos os outros montes que não são Hermon, se chamam montes de Sião, e lá embaixo desses montes tem o vale, e esse vale ganha uma fertilidade extraordinária, porque ele está sempre regado por esse orvalho. Escutem, orvalho, não chuva. Quem gosta de chuva? Mas se chover de domingo a domingo, de janeiro a dezembro, você aguenta? Não. Tem hora que tem que ter um solzinho, pelo amor de Deus, né? Tem hora que tem que fazer Agora o orvalho, se você for dormir e vier o orvalho durante a noite, rega a terra do mesmo jeito, agua as plantas do mesmo jeito. É uma beleza. Então de vez em quando, o Senhor não precisa mandar chuva não. Basta mandar o orvalho, para você sentir que Ele está aqui. Para você sentir e perceber que a presença do Espírito Santo está no seu coração. Para você sentir que esse culto não é apenas uma reunião de sociedade qualquer, de um ajuntamento de pessoas, de uma comunidade, de um clube, não. Aqui é a igreja do Senhor. O Espírito Santo habita aqui, e você pode perceber e sentir o calor da sua graça, o orvalho do seu Espírito Santo, e perceber e até gemer na presença de Deus. Não precisa nem gritar, mas basta fazer assim, aleluia, que coisa boa. Você sabe que está sentindo a presença de Deus, sabe que o Espírito Santo está aqui, e nem por isso precisa estar chovendo, nem por isso a igreja toda precisa estar gritando, mas ninguém precisa julgar, porque antigamente era assim, se você for pregar numa igreja e o povo todinho não gritar e falar em língua, o culto não foi espiritual. Mas você se lembra do Elias? Elias saiu de dentro da caverna depois de uma bronca que Deus deu nele. Sai daí, vem para cá, vamos conversar com você aqui fora. Aí Elias, que estava lá acabrunhado, deprimido, há não sei quanto tempo, saiu lá fora para ouvir a voz de Deus. De repente houve um terremoto. É o Senhor, fala Deus. É o Deus que quebra, que movimenta, o Deus que agita e faz terremoto, aquela coisa toda. Aí depois ele parou, olhou para um lado, olhou para o outro, o terremoto passou. E ele desengraçado, Deus não estava no terremoto. Aí, mas ele mandou vir aqui para fora, certamente ele vai aparecer. Daqui a pouco, saraiva e fogo. Começou a queimar para todo lado. Está aí, nosso Deus é fogo consumidor. É Deus, fala Deus. Eu estou aqui, Senhor, fala. Daqui a pouco o fogo apagou, morreu tudo. O Senhor não estava no fogo. Você já viu que tem gente que só vai procurar os grandes eventos porque acha que Deus só está naqueles momentos da quebra-quebra, do pula-pula, do planta bananeira, do faz e estadalhaço para todo lado. Deus não estava em nenhum daqueles lugares. Acho que Elias desistiu. Ficou lá esperando. Cruzou os braços. De repente ele sentiu uma brisa suave. Aí ele disse assim, calorão daquele de 40 graus, 50, 60 talvez, 3 anos sem chover. Que delícia! Aí depois ele percebeu, é o Senhor! O Senhor estava na brisa! Que Deus bom! Então, nem sempre você precisa se empolgar e achar que Deus está sempre no meio do estardalhaço, porque eu posso afirmar para você, com toda a minha convicção de servo de Deus, que o Senhor está aqui nessa noite, bem aqui nesse lugar, aí no seu coração, na nossa vida, e você percebe que Ele está aqui. Mas nem por isso, meus irmãos, a língua estranha não traz edificação a não ser para você. Pode até causar confusão na cabeça de um crente mal informado, novo convertido ou incrédulo. Mas pode caracterizar também a falta de altruísmo. E altruísmo é o quê? Amor. O sentimento mais altruísta que existe em todo o planeta, no céu e na terra, chama-se amor. E por que eu estou dizendo que tem falta de altruísmo? Porque se você está falando em língua só para você, o outro que está do seu lado está, vou fazer aqui um gesto aqui, chupando o dedo. Mas o apóstolo deu uma alternativa.
busque o dom de profetizar. Porque dom de profetizar edifica a igreja. E a mensagem é compreendida por todos. Porque, irmão, Deus é claro, Deus é óbvio. A palavra de Deus não traz confusão. No dia que você chegar num culto e que houver profecias e você não entendeu nada, não foi Deus que falou. Você nem precisa de discernimento, você nem precisa sair perguntando para o pastor: pastor, o senhor entendeu? O senhor falou, né? Porque eu vivi isso uma vez. O irmão disse assim: o irmão falou, o profeta, o senhor falou, você entendeu o que foi que o senhor falou? Não, o irmão falou lá naquela coisa lá que ele disse: eu estou aqui, estou convosco, era Deus que estava falando. Mas você entendeu o que ele falou? Não entendi não. Então não foi Deus. Porque no dia que Deus falar com você, você não sai perguntando para ninguém. Você sai convicto, você sai gemendo, você sai torcido, você sai quebrado, você sai... Porque Deus, irmãos, tem suas razões para... E o apóstolo Paulo disse aqui as razões da profecia. Para que serve essa tal de profecia? Para arrumar casamento? Não. Para fazer você largar a sua cidadezinha e ir para outra? Não. Para fazer você vender o seu patrimôniozinho e sair como estrela errante por aí? Não. O dom da profecia, ou a profecia bíblica, tem 3 funções. Primeiro, exortar. Esse cabra está ruim comigo. Deixa eu dizer uma coisa para ele. Eu sempre costumo dizer, porque eu tinha um amigo que estava numa vigília uma vez, e era meu colega de trabalho, de seminário, e um dia ele chegou no seminário, ele estava ainda já era o final de semana, ele tinha vivido isso no final de semana. Na segunda-feira ele ainda estava todo moído, todo quebrado. Por quê? Porque Deus falou comigo no culto da vigília na sexta-feira passada, e eu estou todo moído. E o que Deus falou com você? Desce. Estava numa vigília com umas 100 e tantas pessoas dentro, e uma pessoa foi usada por profecia lá no meio da igreja e falou assim: desce. Ele se tremeu todinho, já foi ajoelhando, e aí procurou de onde veio o dom, e ele de onde veio a voz, e ele não ouviu a voz de onde era. A voz só fez repetir assim: desce. Pronto. Ainda hoje ele se lembra disso. Nunca mais ele vai esquecer disso. Que eu que nem estava lá, não me esqueci mais nunca só dele falar isso. Imagine ele que sofreu o impacto. Então Deus não é Deus de confusão, irmão. Deus é Deus de realidade, de clareza, de nitidez. Quando Ele falar com você, você entende. E quando Ele diz assim: você deve buscar o dom de profetizar, porque às vezes uma pessoa está andando pelo caminho errado, está fazendo as coisas erradas, está se procedendo de maneira errada, e alguém precisa parar ele. Ele não escuta o conselho do pastor, não escuta da mãe, não escuta do pai, não escuta do irmão mais velho, não escuta do amigo, do vizinho, não escuta do professor, do chefe, não escuta, né? E Deus vai para ele e diz assim: faça o que eu estou mandando. Deus falou comigo. Serve para exortar, mas serve para consolar também. Porque se tem um bichinho que sofre tribulação nesse mundo, é o tal do crente. Pensa que é só sombra e água fresca, sapato largo, jornal sem letra? Não é não. Quando aceita Jesus Cristo, tem os percalços também. Acontece dor de cabeça, tribulação, lutas e mais lutas, e crente chora, crente geme, crente passa por problemas complicados na família, no trabalho, nos negócios, e crente também fica preocupado, endividado, crente adoece também, vai à beira da morte, crente vai para a UTI, crente também vai para a mesa de operação, volta de lá para cá, crente passa por aflições, por naufrágio, crente sofre câncer, tudo quanto é doença. Mas tem uma coisa que crente tem que os outros não têm: crente ora. E Deus fala com crente. E quando o crente está no maior das tribulações do mundo, o Espírito Santo usa uma pessoa e diz assim: meu filho, fica quieto,
Eu estou contigo. Você se lembra de Jesus? O Jairo tinha ido buscar Jesus para curar a filha dele. Estava há não sei quanto tempo esperando, arrancando os cabelos, puxando a barba. Jesus ainda parou para curar a mulher hemorrágica e demorou muito tempo para ouvir a lamúria dela, o sofrimento dela, contou tudinho. E Jairo lá arrancando os cabelos, puxando a barba. De repente vem alguém e diz assim: olha, besteira essa oração, tu não vai valer de nada não, pode desistir dessa oração. Primeira coisa, volta para casa para enterrar tua filha, que ela já morreu. Crente passa por cada uma, né? O sujeito está orando, buscando, confiando, e o danado do mensageiro da má notícia gosta de infernizar para tirar a fé do crente. Foi preciso Jesus chegar pertinho dele assim, botar a mão no ombro e dizer: não temas, crê somente. Aleluia. Sabe de uma coisa? Às vezes você está passando por uma prova daquelas que você já desistiu de tudo. Pensa que Deus nem existe mais, já esqueceu até de você. Aí Deus usa um crente daqueles mais humildes. Ele chega perto de você, te dá um abraço assim, aperta você e diz assim: não temas, crê somente. Aí você diz: oh meu Deus, eu fui consolado, a minha tristeza se tornou alegria. Eu vou dizer para você o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele estava passando uma prova terrível. Ele sofreu lá uma tal, sei lá se foi uma doença. Alguém diz que foi uma doença, foi uma provação, mas era coisa tão ruim que ele chamou de espinho na carne. Irmão, não sei se você já parou para pensar o que é um espinho na carne. Enfia um espinho dentro de você e deixa esse bicho ficar lá, ó. Aí ele diz assim: irmão, é um espinho na carne. E como Paulo já era um cara que orava para Jesus curar, Jesus curava. Orava para Jesus ressuscitar, Jesus ressuscitava. Orava para Jesus fazer milagre de todo. Paulo era tão íntimo com Deus que uma certa feita as pessoas foram atrás dele para orar por enfermo. Ele não podia ir. Falou: irmão, eu não posso ir não, porque olha a multidão, olha tanta gente aí. Pega meu lenço, passa nele lá que resolve. Passou o lenço lá, resolveu. Mas Paulo orou pela sua própria doença e Jesus não respondeu. Jesus, olha, eu estou com um problema num espinho na carne aqui, o negócio está me esbofeteando. Eu estou aqui, Senhor, logo eu, Senhor, que ora aí para todo mundo, o Senhor responde, mas não é possível, me ajuda. E Jesus, ó, calado. Nem falou e nem curou. Aí daqui a pouco Paulo não aguenta de novo, aí vai para os pés do Senhor. Eu acho que ele foi para uma vigília, eu não sei lá para onde ele foi. Deus do céu, eu imploro, eu busco, eu peço, eu chamo, eu clamo, eu peço misericórdia, me ajuda, esse negócio está me machucando demais. O Senhor não está vendo não? E o Senhor nem falou e nem curou. Meu Deus, que negócio é esse? Sofreu mais um pouco, daqui a pouco ele disse: vou orar de novo, vou orar de novo. Outra vigília, outra oração, outro momento na presença de Deus. Chorou, orou e pediu e clamou e buscou, e Deus não curou. Mas naquele dia Deus falou. E quando Deus fala pouco e fala tudo. A minha graça te basta. Aleluia. O Paulo saiu flutuando. Glória a Deus. Uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 10 semanas, 1 ano, 2 anos, sei lá quanto tempo passou. Daqui a pouco os irmãos: irmão Paulo, como é que está o senhor? Tudo bem? Graças a Deus, meu irmão. Aquele problema que o senhor tinha, o senhor resolveu aquele problema? Qual o problema? O tal do espinho? Não, rapaz, ele continua aqui. Mas você sabe que eu não estou mais nem importando com ele. Eu tenho a graça. E a graça de Deus é suficiente. Então por que ele ficou animado daquele jeito? Porque Deus falou. Escute, eu não sei o que está passando na sua vida hoje. Eu não sei quantas loucuras você já pensou em fazer hoje. Eu não sei que dor você sentiu nessa semana ou no mês inteiro. Mas o Espírito de Deus está me dizendo uma coisa. Ele está falando com você agora. A minha graça te basta. É por isso que Paulo diz: busque o dom de profetizar, homem. Vai ajudar os outros. Vai servir para o bem dos outros. E até um incrédulo, quando entrar dentro de uma igreja, até um desviado, quando entrar numa igreja, ele é impactado pelo poder da palavra. Ele vai dizer assim: meu Deus. Não sei se vocês se lembram do dia de Pentecoste. A Bíblia diz que os irmãos foram cheios do Espírito Santo, falaram em línguas estranhas e
Irmão, aí se você for para Samaria, lá em Samaria, quando Pedro foi para lá, chamaram Pedro. Pedro, tem uns irmãos aqui, está um negócio aqui. Aí Pedro foi lá falar. Quando Pedro começou a pregar lá no meio dos samaritanos, Jesus batizou com o Espírito Santo, os irmãos falaram em línguas e profetizaram. Aí, você lembra do centurião Cornélio? Mandou buscar o Pedro lá em Jope. Meu Deus, eu estou aqui numa confusão aqui, numa dúvida aí, o Senhor me mandou, eu tive uma visão para buscar você. Aí Pedro chegou e disse, eu estou entendendo, vou explicar para vocês aí. Quando Pedro começou a explicar, os irmãos que estavam lá na casa de Cornélio foram batizados com o Espírito Santo, falaram línguas estranhas e... Quando foi lá para Éfeso, não sei se vocês se lembram que Paulo foi uma visita a Éfeso, chegou lá e encontrou os irmãos, já crente, batizado nas águas, tudo alegre. Vocês são batizados com o Espírito Santo? Não sei se existe Espírito Santo. Como é que vocês não conhecem a Bíblia não? Não sei, você não lembra de Jesus? Jesus falou, vocês não são batizados? Não, mas nós somos batizados no batismo de João. Não, vocês estão por fora. Olha, João falou, atrás de mim vem um que é mais poderoso do que eu não sou digno nem de desamarrar a sandália dos pés. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí Paulo esclareceu para eles o que era Espírito Santo e depois perguntou, vocês querem receber esse Espírito Santo? Ele disse, queremos. Aí Paulo orou por eles, ele botou a mão, todos eles foram batizados e falaram em línguas estranhas e... A profecia impacta as pessoas. E lá no dia de Pentecoste, quando eles chegaram lá, esse texto que Paulo está dizendo aqui aconteceu lá em Pentecoste. Quando Pedro terminou de fazer aquele sermão lá no dia de Pentecoste, estava todo mundo falando em língua estranha. Aliás, foi antes de Pedro pregar. Aí todo mundo falando em língua estranha. E aí chegaram aqueles povos de tudo quanto era povo, de tudo quanto era terra. Tão doido! Não é possível, esses caras encheram a cara logo 9 da manhã, não é possível, está tudo bêbado. Mas aí um de repente falou assim, não, irmão, acho que não. Olha aquele camarada ali, eu estou entendendo o que ele está dizendo. Ele está glorificando a Deus no meu idioma, o cara era estrangeiro. E aquele ali está falando no meu, e aquele ali no meu. Agora vocês imaginem, agora só para vocês compararem aqui. Se eu der um texto para vocês lerem aqui, eu posso mandar para vocês lerem no mesmo idioma. Se eu mandar vocês abrir o texto aí, todo mundo começar a ler bem alto, eu duvido que alguém diga o que o Mesaque, ou que o Joel, ou que alguém diga o que fulano leu lá no meio ninguém vai entender. Porque quando mistura as vozes, ninguém sabe de nada, principalmente se estiver gritando e falando alto. Mas o Espírito Santo pegou a voz daquele irmão e trouxe no ouvido desse outro aqui, já traduzido no idioma dele. Aí ele entendeu. É do céu esse negócio. É de Deus essa coisa. Foi impactado. E Paulo está dizendo, quando uma pessoa entra na igreja nessas circunstâncias, que ouve a voz de Deus, ele com certeza se prostrará diante do Senhor e dirá, certamente Deus está no vosso meio. O culto se torna racional e edificante. Vejam bem, quando o dom a ser buscado com zelo e oração se torna alvo de uma conquista, como um troféu a ser exibido em comparação com os outros irmãos que não conseguiram, não estaremos seguindo o amor. O amor buscará sempre a edificação do corpo de Cristo, e os dons devem servir a esse propósito. Senão, para que servem os dons? Se os dons não me tornar mais capaz para eu servir a meu irmão, eles não me serão úteis, terão pouca ou nenhuma valia na minha vida. Pois nós estamos falando sobre dons que nos levam e nos tornam mais capazes para servirmos ao próximo e não para sermos melhores do que ele. Por isso, busque com zelo os melhores dons, seguindo o amor, pensando na edificação da igreja. Vamos ficar em pé?